E aí galerinha, tudo beleza com vocês? Professor Wesley aqui na área para continuar com o nosso conteúdo sobre álgebra, ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre os valores numéricos de expressões algébricas. Dada uma expressão algébrica, denominaremos valor numérico o valor obtido substituindo-se as letras por valores sugeridos. Então, toda vez que nós vermos expressões em que envolvam letras e números, nós estamos nos referindo à álgebra. E para nós calcularmos o valor numérico na álgebra, nós vamos atribuir alguns valores para essas letras. Lembram? Essas letras elas são números esses que podem surgir de acordo com a necessidade. Por exemplo, dada a expressão algébrica 2x mais 5y², nós temos a seguinte situação. Vamos considerar aqui para x igual a 3 e y igual a 2. Como é que ficaria nosso problema? O valor numérico ficaria 2 vezes 3, sendo que esse 3 está entrando no lugar do x, pois é esse o valor que nós estamos sugerindo, mais 5 vezes 2 ao quadrado. Olha o 2 seria o y no caso. Tá? Resolvendo o nosso problema, 2 vezes 3, 6, mais 5 vezes 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4, 20. Portanto, 6 mais 20 é igual a 26. E nós temos aqui o valor numérico da nossa expressão algébrica para x e y correspondendo a esses valores. Agora, digamos que x vale a menos 5 e y vale a 1. Como é que fica o nosso problema? Da seguinte maneira. Pegando ainda a nossa expressão algébrica, vai ficar 2 vezes menos 5, valor de x, mais 5 vezes 1 ao quadrado, 1, valor de y, ok? Nós temos que 2 vezes menos 5 é menos 10, mais 5 vezes 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1, 5. Então, nós vamos ter aqui menos 10 mais 5. Resolvendo o nosso problema, nós temos menos 5. Então, esse é o valor numérico da minha expressão algébrica para x e y assumindo esses valores. E isso pode acontecer com qualquer outra situação. Basta que nós atribuamos, no caso, coloquemos outros números para substituir essas letras. Agora, considerando a expressão numérica abaixo, vamos determinar o seu valor numérico. Esse exemplo está no livro. 3x ao quadrado, y ao cubo, mais 2e²t, menos 3xt, mais z, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui tudo corresponde à multiplicação, tá? 3 vezes x ao quadrado, vezes y ao cubo, e assim sucessivamente. Nesse caso, nós vamos resolver essa expressão para x igual a 1, y igual a menos 2, z igual a menos 1 e t igual a 3. Esses aqui são valores aleatórios que nós estamos sugerindo para descobrir qual é o valor numérico dessa expressão para x, y, z e t, assumindo esses valores. Tá? Vocês podem testar com outros valores para responder também. Resolvendo o nosso problema, nós temos o seguinte. Valor numérico é igual a 3 vezes valor de x, 1 ao quadrado, vezes valor de y, menos 2 ao cubo. Percebe? X e o y, tá? Mais 2 vezes menos 1 valor de z, ok? Menos 1 quadrado, vezes t, vale 3, menos 3 vezes x vezes t, no caso x vale 1 e t vale 3, mais, e o valor de z, que é menos 1. Então, o que nós fizemos? Nós só substituímos as letras pelos números que elas correspondem, tá? Resolvendo essa operação, que nós vamos ter 3 vezes 1 ao quadrado, 1, menos 2 ao cubo, menos 8. Vamos ter essa multiplicação, mais, olha essa multiplicação agora, 2 vezes menos 1 quadrado vezes 3, tá? Menos 3 vezes 1 vezes 3, aqui no caso 3xt, mais menos 1, tá? Aqui nossa multiplicação corretinha. Resolvendo aqui, nós temos que essa multiplicação resolve todas as multiplicações. Aqui nós vamos ter 3 vezes 1 vezes menos 8, sinais diferentes, resultado negativo. Vai dar menos 24, mais 2 vezes 1 vezes 3, 6, menos 3 vezes 1 vezes 3, 9, mais menos 1, jogo de sinal, mais com menos é menos, sinal negativo, 1.
Resolvendo aqui nossa operaçãozinha básica, nós temos que o valor numérico é igual a menos 28, ok? Então, esse é o valor numérico para essa minha expressão, sendo x, y, z e t esses valores sugeridos aqui. Agora vamos pegar a mesma expressão e vamos resolver agora para x, y, z e t, valendo esses números aqui, tá? Vamos lembrar qual é ela? Ela é essa aqui, a anterior, nós acabamos de responder. Agora vamos substituir o x, o y, o z e o t por esses valores. Vai ficar uma conta enorme, tá? Eu vou limitar na explicação, mas vocês deem uma analisada direitinho aí. Então veja bem, 3 vezes menos 1 ao quadrado vezes 1 sobre 2 ao cubo, tá? Aqui é valor de x e aqui é valor de y, lembram? É só seguir aqui o nosso padrãozinho. Tá, substituindo todos os pontos aqui, ó, 2 vezes menos 2 terço ao quadrado, tá? Menos 2 terços seria quem? Esse z, que corresponde justamente a esse valor. Após fazer todas as substituições, pessoal, vai ficar uma conta um pouco que trabalhosa, vamos dizer assim, mas nada impossível, né? Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 1 menos 1 ao quadrado é 1 vezes meio, 1 sobre 2 ao cubo. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. Mais 2 vezes 2 aqui, ó, menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. E 3 ao quadrado, 9. Vezes, olha aqui, menos meio. Tá sozinho aqui, vamos conservar ele aqui mais uma vez. Menos, aqui nós temos 3 vezes menos 1, dá menos 3. Tá? Vezes menos meio. 3 vezes menos 3 negativo, no caso, vezes menos meio, vai dar 3 positivo. Vai ficar aqui, no caso, menos 3 sobre 2. Mais com menos dá menos. Vamos repetir a última parcela aqui. 2 terços. Tá? Então, chegamos a esse valor. 3 vezes 1, 3. Vezes 1, 3 novamente. Fica 3 oitavo. Menos 2 vezes 4 vezes menos 1, no caso que vai ser menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1, 8, lembra? Multiplica numerador com numerador e logo em seguida multiplica denominador com denominador, 9 vezes 2 dá 18, nós vamos ter a fração aqui no caso 8 por 18, simplificando nós chegamos a 4 por 9, tá? Façam aí e descubram onde é o ponto da simplificação, vocês vão conseguir. Menos 3 sobre 2, menos 2 terços. Tá? Tiro o MMC de todos os denominadores, de 8, 9, 2 e 3. Façam pela decomposição de fatores primos, tá? Nós vimos isso aí. Nós temos que o MMC vai ser 72. E vamos fazer a operaçãozinha básica. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 3, 27. Menos 72 dividido por 9, 8. 8 vezes 4, 32. E continua por todo o restante do cálculo. Chegamos então à conclusão de que o valor numérico dessa operação para x, y, z e t, correspondendo a esses valores, é menos 161 sobre 72. Ok? Continuando. Expressão algébrica racional. Quando é que nós temos uma expressão algébrica desse tipo, pessoal? É quando em sua parte variável aparecem somente operações racionais. São elas adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Apareceu uma das operações principais, nós consideramos racionais. As expressões algébricas racionais podem ser inteiras ou fracionárias. Tá? Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, a expressão 2x menos y, nós podemos classificar como uma expressão algébrica racional inteira. O segundo caso aqui, ó, 2x menos y sobre 3y, nós temos uma expressão algébrica racional fracionária. A próxima, 3ab quadrado x, uma expressão algébrica inteira. Olha esse caso aqui, ó, 2x menos y sobre 3. É uma expressão algébrica inteira, tá, pessoal? Por que isso? Por que esse aqui é fracionário e esse aqui já não é mais, é inteira? Vamos ver já já. A sobre AB sobre 2C
Essa aqui também já é fracionária. Observação, pessoal. A expressão algébrica ela é fracionária quando há letras no denominador. Então, só nessa condição que elas vão ser fracionárias. Percebe? Nessa aqui nós temos uma letra no denominador, fracionária. Nessa aqui nós temos letra no denominador, fracionária. Essa aqui nós já não temos. Então, isso não faz com que ela seja fracionária. Simplesmente o fato de ter uma fração aqui. Precisava que tivesse uma letra. Como não tem, nós classificamos como inteira. Na expressão algébrica fracionária, devemos estabelecer o que chamamos de condição de existência a fim de validar a expressão, sendo ela o denominador ser diferente de um resultado zero, ok? Então nós temos que estabelecer essa condição de existência se necessário. Por exemplo, na expressão x sobre 2a menos 2, nós devemos ter a diferente de 1. Por que diferente de 1? Porque veja bem, se a for 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2, 0. E nós temos uma fração com denominador 0. Isso não pode ocorrer, isso não pode acontecer. A fração ela jamais poderá ser 0. Lembram? Muito bem. Então nós temos que estabelecer essa condição de existência, ok? Então basta você especificar que o A deve ser diferente de 1, ou dependendo da circunstância que ocorrer aí, você vai estar dando essa condição. Expressão algébrica irracional é quando na sua parte variável aparecer extração de raízes ou expoente fracionário. Vou pegar aí, extração de raízes ou expoente fracionário vai causar, no caso, uma expressão algébrica irracional. Com observação, pessoal. Isso deve acontecer na parte variável. O que seria a parte variável? Acontecer nas letras. Tá ok? Vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplos. 2 raiz de A. Tá vendo? Eu estou tirando a raiz de uma variável. No caso, a variável A. Se eu estou tirando a raiz de uma variável, então eu tenho uma expressão algébrica irracional. Ah, se eu tivesse a raiz de 2 aqui. Raiz de 2 e o A separado dele. Então, não seria irracional, porque eu estaria extraindo a raiz de 2. Contudo, se eu estou extraindo a raiz quadrada da parte variável, então eu tenho uma expressão algébrica irracional. Da mesma forma aqui, ó, o A tem um expoente fracionário, 3A na 2/3. Então, isso aqui também é uma expressão algébrica irracional. Termo literal ou algébrico, que é isso? Denomina-se termo literal ou algébrico todo produto de constantes. O que seriam as constantes? Os coeficientes numéricos e variáveis que nós chamamos de parte literal. Constante, pessoal, de modo resumido, são os números e variáveis ou parte literal são as letras. Por exemplo, na expressão algébrica 8a ao quadrado BC, nós temos aqui um termo algébrico em que 8 é a parte constante, né, comumente chamado de coeficiente numérico, e a ao quadrado BC é a parte variável, chamada de parte literal também, mais comumente chamada dessa forma. Então, números, coeficiente, letras, parte literal ou parte variável. 2ab mais 3b quadrado c é uma expressão algébrica com dois termos algébricos, tá? Então, cada parcela dessa aqui nós chamamos de termo algébrico, tá? E nesse termo algébrico aqui, o que nós poderíamos dizer? Que o 2 é a parte do coeficiente e a b é a parte literal. Nesse segundo termo, o 3 é o coeficiente e b ao quadrado c a parte literal. Para essa explicação é necessário que façam a atividade da página 68, questões de 16 a 23, ok? Qualquer dúvida estamos por aqui e até a próxima. Obrigado.